Agora sim, vamos a passar o momento da palavra de Deus e convido a Alex, por favor, para trazer o mensagem de hoje. Vamos a separar os grupos em japonês. Alex, por favor. Boa noite a todos, então. É um prazer estarmos juntos para louvar a Deus, louvamos ao Senhor, e agora a gente vai aprender na palavra de Deus, continuando no livro de Romanos, que a gente tem estudado, né? Tem sido uma bênção, né? Essa carta de Romanos, ela é muito ali completa, né? No ensino sobre a vida cristã, sobre a salvação, né? Como que a gente chega à salvação, e Paulo tratou de que todos éramos iguais, né? Todos pecaram e carecem da glória de Deus, tanto os judeus como os gentios, e, e ele mostrou, né, como que somente justificados através de Jesus a gente pode ser salvo e ter uma vida nova, né? E aqui nesse capítulo 12, a gente viu já duas mensagens, né? A primeira com o pastor Daniel, no versículo 1 e 2, que falou sobre o relacionamento com Deus, né? Que Deus pede que a gente se ofereça a Ele em sacrifício vivo e deixe que a nossa mente seja transformada, né? Seja renovada, e assim a gente pode experimentar, né, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, tendo um relacionamento correto com Deus, que é o começo de tudo, né? Sem isso, continuamos ali mortos em delitos e pecados. Então, primeiramente, conhecer a Deus, conhecer a graça de Deus, o perdão de Deus, a salvação de Deus, e se entregar a Ele como um sacrifício vivo, viver para Ele, né? Tendo a mente renovada pela palavra. E a gente viu também na semana passada sobre o relacionamento na igreja, né? Que Deus dá dons, Ele distribui generosamente dons aos crentes para que eles sirvam na igreja, né? Que é o corpo de Cristo aqui na Terra. Esse é o organismo vivo que precisa de vários tipos de pessoas, de funções diferentes, né? Seja os líderes, que são os pastores, seja os diáconos, que são ali os que estão servindo, estão cooperando, seja os profetas, aqueles que trazem a palavra, seja os mestres, os professores, e todos os que administram, né? Então, cada pessoa, cada crente, Deus dá dons para que a gente sirva em diferentes funções e assim completando uns aos outros. A gente não é autossuficiente, nós dependemos uns dos outros, precisamos nos completar. Cada um tem um dom diferente, tem pessoas que têm mais de um, né? Mas juntos, na igreja, existe ali a complementação, um complementando ali no que o outro é fraco, para que a igreja possa avançar, possa cumprir o seu propósito aqui na Terra. E hoje a gente vai ver, né, no versículo 9 a 16, o Paulo fala sobre como que deve ser o relacionamento entre os cristãos, entre os crentes. Porque a gente deve lembrar nessa carta que ele escreveu para os cristãos romanos, né, de Roma, lá ele não tinha ido lá ainda. Ele não conhecia pessoalmente essa igreja, mas como apóstolo, né, ele enviou essa carta, né, para abençoar e para colocar ali diretrizes, né, na conduta desses irmãos, né, como que eles deveriam viver a vida cristã. E essa igreja era formada tanto de judeus, né, judeus cristãos, como também de gentios, né, pessoas de outras
de Roma e de outros lugares ali, que não conheciam nada do judaísmo, não conheciam nada dos costumes, né, do Velho Testamento. Então, na mesma igreja tinha bastante diferença ali de pessoas, de cristãos vieram de culturas diferentes, costumes diferentes, né? Por exemplo, os cristãos tinham o costume alimentar, né, que era bem rigoroso ali, que eles seguiam a dieta do Velho Testamento, né, de Levíticos. Então, eles não comiam porco, eles tinham ali certos tipos de peixe também que eles não comiam. Então, já os gentios, né, talvez eles estavam acostumados a comer esse tipo de alimento. Então, se tivesse um motiori lá, como que ia dar problema, né, Tadashi? Tivesse um motiori, ó, cada um traz um prato aí os judeus iam levar uma coisa, como que ia compartilhar, né? Tinha essas diferenças na igreja. E o Paulo vai tratar mais para frente agora no versículo, no capítulo 14, logo logo a gente vai tratar dessas diferenças, né? Mas aqui ele está falando isso, ó, que o relacionamento entre os crentes na igreja tem que ter algumas características, algumas atitudes que a gente deve ter para que haja ali uma comunhão verdadeira, uma unidade verdadeira, né, e assim a gente possa manifestar entre a igreja e também para o mundo a glória de Deus, a beleza de Jesus, né? Vamos ver aqui então. Então a gente já falou sobre isso, né? Que é a diferença entre a cultura e as pessoas, de costumes alimentares, e agora como devemos tratar uns aos outros, que a gente leu aqui. Eu coloquei aqui os versículos, né, de 9 a 16. Vamos ver aqui algumas características. Ele começa o primeiro, né? Que o amor deve ser sincero, sem hipocrisia. Né? Em outra tradução está escrito sem hipocrisia. Essa questão da sinceridade é uma coisa muito importante, né? E muitas vezes tem pessoas que são grosseiras, até ofendem os outros, falam assim, eu sou sincero, e fala assim na cara, muitas vezes sem cuidado de não ofender as pessoas, né? Mas ele não está falando que você tem que ser sincero, está falando que o amor deve ser sincero. O amor, né? O amor do crente deve ser sincero. Não é para a diferença. Essa hipocrisia é uma palavra que ela era dada aos atores, né? Na antiguidade. Os atores eram os hipócritas, aqueles que representavam um papel que não era ele mesmo, né? E então o perigo hoje em dia, né, de ter essa educação que a gente tem hoje, né? De você até ter um relacionamento cordial com as pessoas, ou até mesmo dentro da igreja, você cumprimenta, você sorri para a pessoa, mas e o coração? Ele está sendo esse amor sincero, sem hipocrisia, né? A gente deve ter essa sinceridade, né? Porque o contrário disso é aquela pessoa que, né, representam uma coisa na sua frente e nas costas ela faz o contrário, né? Ou no coração mesmo, às vezes nem fala para outros, mas no coração ele não sente aquilo que ele está representando. Deus quer que a gente tenha essa sinceridade, esse amor sincero, sem hipocrisia, o amor que vem de Deus, o amor de Jesus, né? Um exemplo, por exemplo, a gente viu aqui dos fariseus, né? Que o Jesus criticou eles por causa da sua hipocrisia. E ele falou para as pessoas: olha, pessoal, faça tudo o que eles falam, mas não façam o que eles fazem, porque são hipócritas. São como sepulcro caiado, é bonito por fora, mas por dentro não é bonito, não é verdadeiro, é morto. E o próprio Judas Iscariotes, né? Que era um dos 12, que estava junto ali com o Senhor, que na hora de trair, chegou até Jesus e deu um beijo, cumprimentando, mas era falso, né? Não havia afeição, não havia respeito, não havia amor.
era falsidade. Então, o amor cristão, né, entre nós, crentes, Deus quer que seja sinceridade, né? E a segunda coisa que ele fala aqui é que a gente tenha discernimento, porque ele fala assim, ó, odeiem o que é mal e apeguem-se ao que é bom, né? E como que a gente vai saber o que é mal e o que é bom? Se a gente não tiver esse discernimento, a gente pode amar aquilo que não é bom, né? E não gostar ou se afastar daquilo que é bom. Então, precisa esse discernimento. E como que a gente vai conseguir o discernimento? Conhecendo mais de Deus e da sua palavra, né? Deus, ele revela na palavra de Deus aquilo que ele gosta. Então, é amar o que Deus ama e aborrecer o que Deus aborrece, odiar o que Deus aborrece, né? Ou seja, amar a Deus, odiar o pecado, amar as pessoas, porque Deus ama a todos, quer que todos se arrependam, que todos venham ao conhecimento da verdade, né? Então, se você odeia alguma pessoa, né, ou se eu odeio alguma pessoa, né, isso é errado, né? Porque a gente tem que amar o que Deus ama. Como que a gente vai odiar uma pessoa por aquele por quem Cristo morreu, né? Não pode. E como que a gente vai se apegar ou amar aquilo que é mal, aquilo que talvez traz certo prazer, traz certo alegria momentânea, a mentira, ou a desonestidade, ou a vaidade, ou tantas coisas, né, que Deus aborrece. E a gente precisa também, né, dessa mesma forma, odiar o que Deus odeia. Não podemos ser simpáticos, ser com a mentira. A gente tem que ter posição firme contra o pecado, né? Deus me libertou, Deus nos libertou do pecado, Ele nos deu uma vida nova e agora a gente tem que se manter firme, né, nessa luz que Deus nos deu, né, odiar as trevas. Amém? Então, essa é a atitude que a gente deve ter, né, com os irmãos. E a terceira coisa que é falado aqui nesse trecho, ele fala que do amor, né? Como que deve ser o amor? Ele não fala somente, seja respeitoso, reúna-se uma vez por semana com seus irmãos da igreja. Não, ele fala, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, né? Esse amai-vos cordialmente, que eu peguei da revista atualizada, né? Fala do amor storge, que é do amor de pai e filho. E o fraternal é o amor Filadélfia, né? Que é o amor entre irmãos. Então, Deus está falando para a gente ter um amor de família, realmente. Um amor, como o Rick sempre fala, né? Nós somos irmãos de sangue, consanguíneo. Não é o sangue do pai, do nosso pai e da nossa mãe aqui, né? Nessa terra, mas é pelo sangue de Jesus. Então, nós somos qualquer irmão que é um crente verdadeiro em Jesus Cristo, que entregou a sua vida a Ele, recebeu ali o perdão dos pecados, é nosso irmão e devemos amar cordialmente uns aos outros, né? Paulo está falando isso para os romanos que tinham ali talvez muitas diferenças, né, entre eles, por serem judeus e serem gentios, mas ele falou, não, esquece essas diferenças, pessoal. Vamos concentrar naquilo que nos une, que é o sangue de Jesus, né? Podemos ter muitas diferenças de visões de mundo, de política, então nem se fala, né? Deixa a diferença política para lá. Aqui somos irmãos em Cristo. Isso é muito maior do que qualquer outra coisa, né? Então, vamos amar cordialmente uns aos outros como irmãos em Cristo. Isso é maravilhoso, né? Que ele nos dá esse mandamento e isso é impossível ao mundo. Uma pessoa sem o amor de Deus, sem a graça de Deus, é impossível, porque no mundo há muito interesse, muitos relacionamentos por interesse, muitos, a gente fala networking, né? Que são
Você tem que estar junto de pessoas, fazer conexões para você fazer negócios, você crescer, né? Você crescer pessoalmente, profissionalmente. Então tem que se reunir e assim tem muitos desses grupos, né? Que se reúnem, grupos de empresários, grupos de pessoas, tal, para procurar ali ajudar uns aos outros, né? Como uma sociedade fraternal, para ajudar uns aos outros para crescer. Como tem muitos mas na igreja não é assim. A igreja não é por esse tipo de interesse vão, interesse mundano. A gente tem que amar uns aos outros e com amor fraternal, porque Deus nos deu esse amor, né? E a quarta coisa que ele fala aqui, a atitude que a gente deve ter é de honrar aos outros, né? Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios, né? Como que nós podemos honrar as outras pessoas, né? Ouvir. Muitas vezes a gente quer falar, a gente quer fazer prevalecer nosso ponto de vista, né? A gente deve estar pronto para ouvir também. Seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, né? Temos que conhecer as pessoas, conhecer as necessidades, conhecer os anseios, né? Os sonhos das pessoas. Você dá esse tipo de honra, de você dar preferência para outras pessoas, de considerar o outro, né? Então, prefiram dar honra aos outros, de conhecer de dar mais atenção, né? O Tim Keller fala isso, de você dar mais atenção nas necessidades do outro do que nas suas próprias necessidades, né? Então, devemos ter um coração assim. E isso, irmãos, é só através de Jesus, através do amor de Deus. A gente colocar nosso egoísmo, né? A gente render a nossa vida para Deus como um sacrifício vivo e saber que nós estamos aqui por Ele, para ser tudo é dele, por Ele e para Ele. A gente deve ter essa atitude, né? Para que as outras pessoas vejam e saibam que existe um Deus, existe um Salvador e Ele é digno de toda a honra também, né? E são 8, tá? Vamos aqui para o quinto. Entusiasmo, né? Olha o que o Paulo fala aqui, né? Entre os irmãos. Nunca lhes falte o zelo, o cuidado, né? Sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor, né? O desânimo, o pessimismo não combina com o crente, né? Por quê? A gente lembra do exemplo de Josué e de Caleb, né? Que eles tiveram ali, foram para espiar a terra prometida, foram 12, e quando voltaram ali, 10 estavam totalmente desanimados. Eles estavam, viram a terra, viram toda a beleza e como era boa a terra que Deus tinha prometido, mas eles viram as dificuldades, o tamanho das pessoas lá da terra, e vieram com um relatório pessimista que fez chorar todo o povo, né? Então, somente Josué e Caleb, eles também viram as mesmas coisas, mas eles olharam para Deus e eles estavam ali fervorosos, eles estavam ali confiantes, entusiasmados, falando: nossa, a terra que Deus prometeu, ela é boa, vamos entrar, nós vamos possuir, Deus nos prometeu, Ele vai nos dar. Olha que diferença, irmão, do entusiasmo, né? E quantas vezes cada um de nós estamos desanimados? Será que as pessoas olham para nós e vê o que eles veem, né? Será que essa fé em Deus, essa fé no Senhor, o fato de sermos cristãos, né? Pequenos cristos, nossa vida tem esse entusiasmo, esse fervor, né? Seja fervoroso no espírito, sirvam ao Senhor, servindo a Deus com alegria, com satisfação, com entusiasmo, né? Isso, né? Vamos pensar isso. Se nós está faltando isso, vamos pedir a Deus: Senhor, né? O Senhor está falando para a gente ser assim, e eu não tenho isso, mas me dê esse fervor, me dê esse zelo, me dê essa alegria que possa
fazer diferença na vida das pessoas que estão perto de mim, que eles percebam o quanto eu estou confiando no Senhor, quanto o Senhor me dá a paz, me dá a força, me dá a coragem para trabalhar, para lutar, e seja com as dificuldades que vêm pelo caminho, vamos ser fervorosos no Senhor. Amém, irmãos? E o sexto que ele fala aqui, atitude, né? É a paciência. Ele fala: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Então, para a gente ter uma esperança que é gloriosa, né? Uma esperança para os romanos, né? Que ele estava escrevendo isso, para os cristãos, né? Estavam sendo perseguidos ali. Talvez quando ele escreveu ainda não estava no auge da perseguição, né? Que foi depois que o general, né? Se não me engano, o general Tito teve uma perseguição muito grande, né? No ano 70. Foi um pouco depois dessa carta. Mas eles já estavam enfrentando já perseguições. Mas Paulo falou: alegre-se na esperança eterna que a gente tem. Deus promete, né, para nós uma vida eterna com Ele. E sejam pacientes na tribulação, nos sofrimentos, né? Todos nós passamos. Se não passamos ainda, podemos passar, né? Sofrimentos, seja na saúde, seja dificuldade financeira que pode acontecer, dificuldades em relacionamento, tantas coisas, né, irmãos? Tribulações, faz parte da vida também, né? O Paulo foi sincero, ele foi no Evangelho, ele promete para nós a vitória, mas não promete a ausência de lutas, né? Então a gente deve ser paciente. Está passando por dificuldade, continua, persevera na oração. Vamos perseverar em oração. Temos, renovando mais uma vez o convite, né? Às quartas-feiras, estamos tendo o grupo de oração junto com a Igreja de Campinas, às 7h30. Né? A gente está postando o link aqui no grupo da Conexão. E a gente entra junto com o pessoal de Campinas, porque daí tem uma mensagem, né, uma reflexão do pastor, da pastora Ruth, que tem dirigido. E logo em seguida distribui as salas, e daí monta uma salinha da Igreja de Piedade, onde a gente se encontra para orar, às quartas-feiras. Né? E vamos orar individualmente nas nossas casas, vamos orar juntos, uns pelos outros, como vamos orar daqui a pouco também, aqui antes de terminar o culto. Vamos perseverar na oração, irmãos, tendo essa paciência. Isso daí tem que ser uma marca do crente, senão a gente não vai perseverar, a gente não vai chegar, né, aos pés de Jesus ali. Vamos terminar aqui, as últimas, né? São a generosidade, que ele fala para compartilhar o que vocês têm com os santos em suas necessidades e praticar a hospitalidade, né? Então, a gente viu no livro de Tiago, há pouco tempo atrás, né? O Tiago que falou isso, ele falou: olha, se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e de alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser: vá em paz, irmão, se aqueça, se alimente, se porém sem lhe dar o que é necessário, o que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta, né? Então, a generosidade é a marca também do crente, do cristão, principalmente ali entre a sua família natural e entre a sua família da fé também, né? Se a gente vê um irmão precisando de alimento, precisando de alguma coisa, de roupa, seja o que for, né? E a gente está no nosso alcance ajudar, a gente tem que ajudar, né? Com generosidade, com amor, né? Praticar isso, para que não haja entre nós pessoas, né, passando fome, para que não haja em nós pessoas que estão ali sem uma roupa, sem o necessário para a sua sobrevivência, né, irmãos? E vamos ter um coração assim generoso, um coração que
A alma generosa vai prosperar cada vez mais, né? E por último aqui, penúltimo, a simpatia e empatia. O Paulo fala o seguinte, ele fala para alegrar-se com os que se alegram e chorar com os que choram, né, irmãos? A questão da simpatia. Simpatia significa sofrer do lado, ao lado. Então, e empatia é mais profundo ainda, né? Você sofrer dentro, você se colocar no lugar da pessoa. Então, chorar com os que choram, você ter esse. A gente precisa ter, né, entre os crentes, entre irmãos, de perceber aqueles que estão sofrendo, passando por alguma dificuldade, né? E poder, às vezes, quando tem que fazer, vamos ajudar. Quando não tem que fazer, vamos ajudar em oração, vamos estar juntos, né? Dar um apoio mútuo uns aos outros, né? E também alegrar quando as pessoas se alegram, né? Aqui, muitos falam que é mais difícil, né? É mais fácil você chorar com quem está chorando, porque isso causa um certo, né? Uma certa comoção, do que muitas vezes a inveja, ela impede de a gente se alegrar com as outras pessoas que se alegram, né? A pessoa conseguiu a conta lá, conseguiu uma coisa boa, uma bênção, conseguiu trocar de carro, conseguiu uma promoção no emprego, fala, poxa vida, só eu que não consigo, né? E a inveja é terrível, irmãos. A gente precisa se alegrar com as pessoas que estão bem. As pessoas estão bem, estão com saúde, estão prosperando, ou os irmãos estão indo bem, né? Vamos alegrar com eles. Vamos ser sensível também para chorar com os que choram, né? E por último, aqui a comunhão, né? Que ele fala no versículo 16. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. O Paulo, ele fala isso, né? A gente lembra dessa frase, ó, tenha uma mesma atitude. A gente lembra lá Filipenses 2, de 5 a 8, né? Onde o próprio Paulo também fala, haja em vós a mesma atitude, o mesmo sentimento que houve também em Jesus, que sendo Deus, ele não tomou por usurpação ser igual a Deus, antes humilhou-se, tornando-se homem, né? E fazendo-se servo, e se entregou até a cruz, até a morte de cruz. Então, a gente tem que ter o mesmo sentimento de Jesus e ter o mesmo sentimento, mesma atitude de uns para os outros. Você me ama, irmão? Eu também te amo. Eu quero te ajudar, irmão. Eu quero caminhar com você. Eu quero seguir Jesus do seu lado, né? Vamos caminhar junto. Vamos continuar. Vamos orar uns pelos outros, né? Você ora por mim, eu oro por você. Vamos estar dispostos, né? Aqui essa questão de posição, né? Não tem cristão de primeira e de segunda classe. A posição que ele fala aqui pode ser questão de posição de financeira, ou posição, né, de função, mas não tem nada a ver com o valor, né? O valor de cada irmão, de cada crente é igual perante Deus. A gente não deve ser orgulhoso, não deve ser achar que somos melhor que os outros, somos iguais, somos dependentes uns dos outros, né, irmãos? Então, aqui, só para voltar aqui para finalizar no texto, né? Então, essa é a forma que Deus quer que a gente viva na igreja, entre os irmãos. Como Deus é bom, né? Que havendo um amor dessa forma, um amor sincero entre irmãos, havendo essa comunhão, essa cooperação junto, né? A gente vai viver de uma forma gostosa, uma forma que realmente vai trazer alegria ao nosso coração. Não é bom, irmãos, a gente ter irmãos que a gente confia, que a gente sabe que quer o nosso bem, que oram por nós, que estão ali dispostos a caminhar com a gente,
nessa caminhada cristã que vai nos levar ali, já está nos levando, né, para a eternidade junto com o Senhor. Vamos caminhar junto dessa forma, né, ter esse mesmo sentimento uns para os outros. E a sinceridade, muitas vezes, que foi falado aqui, às vezes a gente erra também, né, irmãos? E quando a sinceridade, ela também prevê, né, que às vezes pode haver um, um irmão, a gente tem que ter um coração, tanto a coragem, né, como também a humildade de se a gente errar, algum irmão puxar a nossa orelha, né, no bom sentido, de dar um toque e falar, olha, irmão, isso daqui que você fez não foi legal, né? Isso daqui não foi correto. Tanto os pastores, né, têm toda essa liberdade para falar com a gente, né, mas os irmãos também, né, têm essa essa liberdade também de confessar uns aos outros, de, de falar, de muitas vezes com amor, né? Mas corrigir uns aos outros também com amor, né? A gente sabe quando a pessoa ama a gente, quando a pessoa fala para o nosso bem, né? E isso é importante, porque às vezes a gente não enxerga aquilo que a gente está fazendo de errado. Então, tenhamos essa humildade de poder estar aberto para talvez uma crítica, né? Vamos dizer assim, uma crítica construtiva, não sei se isso existe ou não, né? Mas de ter esse zelo, né, irmãos? Você quer o meu bem, então se você falar, eu vou ouvir o que você tem para falar, né? E vice-versa. Isso é igual um irmão, né? Vocês, muitos aqui têm irmãos. Se o seu irmão está fazendo alguma coisa errada, ele vai se prejudicar ali na frente, você não vai avisar ele? Você não vai chamar ele, falar, ô irmão, o que que você está fazendo? Né? Isso daqui vai te trazer problema, isso daqui vai te fazer mal. Né? Se seu irmão tá fumando, tá bebendo, tá andando em má companhia, você não vai falar para ele? Né? Então, isso é o amor, né? Isso é o cuidado, o zelo, o fervor, o entusiasmo, porque nós temos um Deus maravilhoso que nos ama muito, né? Vamos continuar seguindo esse Deus e vamos ali uns aos outros nos ajudar e caminhar junto. É isso que Paulo falou para os romanos lá. Olha, irmãos, vocês têm uns aqui que são judeus, tem uns que são gentios, agora somos todos cristãos, somos todos seguidor de Jesus. E isso é mais importante. Então, deixa as coisas que são secundárias para lá, vamos ter a mesma atitude uns para os outros, vamos caminhar junto para a glória de Deus. Amém, irmãos? Que assim seja na nossa pequena igreja de piedade, que vivamos dessa forma. E agradeço a todos que estão aqui, que são irmãos queridos, irmãos amados aqui. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Senhor nosso Pai, te agradecemos por essa palavra. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é bom, o Senhor que nos chamou, nos reuniu, nos uniu, primeiramente a Ti, através de Jesus, do sangue precioso. E através desse sangue precioso, somos irmãos em Cristo. Somos uma família, a família de Deus. Embora com muitas diferenças, Senhor, temos muitas coisas ali, diferenças de idade, de cultura, de educação, de posição, de social, etc, tantas coisas, mas tudo isso fica para trás quando todos estamos olhando para Jesus, somos um em Cristo, uma unidade, uma só igreja, Pai, com pessoas com diferentes dons, diferentes habilidades, e juntos podemos ajudar uns aos outros, corrigindo uns aos outros e caminhando junto até chegarmos à maturidade, até chegarmos à plenitude de Cristo, como diz lá em Efésios. Te agradecemos, Pai, por essa igreja. Sustenta cada um, cada irmão, Pai, aqui, que todos possamos ter esse mesmo sentimento de irmandade verdadeira. E abençoa, Pai, que mais pessoas venham a se agregar, se unir a nós através do nosso testemunho. Em nome de Jesus. Amém.
Amém. Amém. Muito obrigado, Alex. Agora Vamos ao van a voltar os grupos, né? Sim. E daqui a pouquinho temos um louvor em japonês. Nihon no San Bishimashou. Me avisan si ya voltaron todos. Isso ga aishita yoni, como Jesús amó. Ya están voltando las pessoas. Já chegaram. Chegaram. Então, Nihongo no San Bishimashou. Vamos a cantar em japonês. イエスが愛したように私たちも愛し合うその愛の中で枝となる時多くの実を結ぶイエスが愛したように私たちも愛し合う人が友のため命を捨てるほどの愛はない共に支え合い共に助け合うイエスの愛で共に祈り合い共に笑い合うイエスの愛の中イエスが愛したように私たちも愛し合うその愛の中で枝となる時多くの実を結ぶイエスが愛したように私たちも愛し合う人が友のため命を捨てるほどの愛はない共に支え合い共に助け合うイエスの愛で共に祈り合い共に笑い合うイエスの愛の中共に支え合い共に助け合うイエスの愛で共に祈り合い共に笑い合うイエスの愛の中 ¿No? Ok, então vamos a fazer a oração. A ver. Alex, você pode orar por o pai da Fran, a Lara, filha de Cinche e de André, orar por os bebês de Juninho
Todo por saúde, né? Tá? Tá bom? Tadashi, Ok. você pode orar agradeciendo pela vida de Renan, que es un pariente. Erika agradeció por la vida de Renan, ¿eh? Trabalho, emprego, né? Por trabalho, né? Emprego, né? Uhum. E por a viagem de Alili, que tem que ir a São Francisco. E, bueno, você mesmo pode orar pelo tu amigo John, tá bom? E hoje a benção apostólica é com pastora Ruth? Sim? Ok. Então tá, podemos orar. Ok, vamos orar então. Senhor nosso Pai, mais uma vez, chegamos a Ti, Deus, com toda liberdade que o Senhor nos dá. O Senhor nos dá de chegarmos ao Teu trono, poder colocar nossos pedidos, também agradecimentos, Senhor, que Te agradecemos porque o Senhor é bom, o Senhor ouve as orações, o Senhor ouviu e tem sustentado até aqui a filhinha da Cintia e do André, que protegeu durante a gestação e também no nascimento, e agora, Senhor, tem algumas dificuldades, Pai, que eles estão enfrentando, tudo conhecido de Ti, Senhor. Ajuda essa criança, cuida, Pai, de cada necessidade, cada detalhe, cuida dos pais, do coração deles, que sejam fortes, corajosos ali, firmes no Senhor, para não se abalar pelas dificuldades ou pelas, às vezes, notícias não tão boas que vêm, mas que eles possam confiar em Ti e cuidar dessa criança com todo amor, com toda dedicação. Ajuda, Pai, cura, sustenta e protege. E ajuda os médicos, todo mundo que está tratando, que possa ser para a Tua honra e para a Tua glória a vida dessa menina, dessa Lara. Pedimos. Senhor, também peço pelo cunhado, o sogro do Elias, Pai, o Senhor Vande, ó Deus, que desenvolveu essa doença, a gente não sabe o que aconteceu, os médicos também não conseguiram ainda identificar, talvez seja a reação da vacina, ou o Senhor que sabe, Pai, de todas as coisas, mas tá difícil porque não tem encontrado um tratamento, muitas vezes correto. Ó Pai, ajuda ele, que ele possa te conhecer, te recorrer a ti, Deus, nesse momento de necessidade, e que os médicos que estão ali cuidando, ó Pai, ajuda, Pai, dá sabedoria, dá entendimento, dá conhecimento, para que eles saibam como tratar, como ajudar. E, Senhor, o Senhor tem todo o poder no céu e na terra, Pai. Pedimos a tua intervenção ali na vida dele, tanto na saúde, como também seja um momento dele conhecer a Deus. Ele saber quanto somos limitados, quanto somos pequeninos, precisamos de ti, Senhor. Ajuda, Pai. E através, usa ali o Elias, a vida dele, pessoas que são tementes a Ti, que estão próximos dele, para que ele possa conhecer o Evangelho de Jesus, em nome de Jesus. Também peço, Pai, pela meus sobrinhos, o Ian e o Eduardo, Pai, esses nenês, os gêmeos que estão ali doentes, estão se tratando, estão talvez com infecção. Ajuda, Senhor, cura e protege essas crianças, Pai, que venham a crescer, venham se tornar homens de Deus, venham conhecer a graça, salvação de Jesus e venham ser ali também filhos de Deus, Pai. Cuida dessa família, cuida do Juninho, que o Juninho seja fiel, que a Aline também sejam perseverantes ali no teu caminho, orando pelos filhos e trazendo os filhos para a tua palavra. Pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Sou eu agora? Sim. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, pelo culto de hoje, pela palavra. Pedimos pela nossa igreja também. E peço em especial o agradecimento que a Erika faz pelo seu genro,
Renan, que foi admitido no emprego, na Nixim, que o Senhor esteja abençoando, que ele seja um exemplo, um porta-voz, mostrando a gratidão que ele tem por Senhor, perante a graça que foi dada. Que ele possa ser perseverante, um exemplo de trabalhador, Senhor dê força, que ele possa aproveitar esta oportunidade e ser um exemplo de um trabalhador, filho de Deus, filho cristão. Também peço pela Lili, que vai ter que fazer uma viagem aos Estados Unidos, São Francisco, por ter problemas meio graves com os seus familiares, mas que o Senhor esteja à frente de tudo, dando sabedoria, discernimento, para que a Lili possa mostrar a tua grandeza, o teu amor, e o quanto o Senhor pode, e quanto o Senhor faz. Que o Espírito Santo seja com a Lili, cuidando de cada detalhe, Pai. Que ela seja o porta-voz da tua obra, Senhor. E também peço pelo meu amigo João, que está acamado, mas eu peço que seja feita a tua vontade. E também, se for possível, operar um milagre na vida dele. Porque a sua palavra foi plantado. Mas só o tempo do Senhor vai dizer que eu possa perseverar nessa caminhada. Me dê força, me dê sabedoria e perseverança. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito até hoje. É o que oro e agradeço, entregando tudo em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada, Senhor, por todos que puderam participar hoje, mas também o Senhor possa estar com as pessoas que não puderam participar, a senhora Itzko, esteja também com a Érica. E, Senhor, nós te pedimos que o Senhor possa acrescentar muito mais pessoas, esteja com a Nara e o Fernando também, o seu João, a dona Helena, esteja com cada um, com suas necessidades, abençoe a saúde de todos aqui presentes e cada família representada. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai Celeste, comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com cada um de nós durante essa semana e para todo sempre. Amém. 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 Estão todos despedidos. Que tenham uma boa noite e boa semana. Deus abençoe. Tchau, Obrigado a tchau. todos, boa semana. Obrigado, Alex. Deus abençoe. Muito obrigado. Deus abençoe. Obrigado. Mataraishu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.